Mês da Mulher. E claro que nós não íamos ficar fora dessa discussão. Mas nessa discussão nós vamos pegar como gancho o episódio Histórias Impossíveis da série Falas Femininas, que passou essa semana na TV Globo. O episódio, ele traz uma história entre empregado e empregador doméstico. Calma, não vamos dar spoiler do episódio. Se você não assistiu, é interessante assistir porque tem uma discussão muito importante para os dias atuais. Não é spoiler não e nem propaganda, mas é muito importante a gente estar atento e estar ligado nessas questões que envolvem a atualidade e que precisam ser alteradas, precisam ser mudadas e que influenciam na vida de muitas pessoas. Mas antes, vamos naquele nosso combinado de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, assiste os vídeos quantas vezes quiser, segue a gente no Instagram, @senhorprevidência. E eu sou Marcelo Caetano. E se eu sou Marcelo Caetano e estou aqui, esse é o canal Senhor Previdência. Pois bem, no episódio que a gente vai usar como base para esse vídeo, a gente tem uma discussão muito importante sobre a relação patrão e empregado. E neste contexto, envolvendo o emprego doméstico. E é nesse ponto que entra a Previdência Social aqui para a nossa discussão. A relação doméstica é uma relação que a gente vê que tem uma série de conflitos, uma série de pontos a serem discutidos, a serem pacificados e a serem observados e, principalmente, requer um amadurecimento por parte dos empregadores domésticos. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um decreto no país, o decreto 6.481 de 2008, que aprova a chamada lista TIP, que é a lista dos piores trabalhos infantil, aprovadas pela Convenção 182 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E neste decreto, pasmem, se você não sabia, está categorizado que é proibido o trabalho doméstico do menor de 18 anos. Exatamente. Só se pode contratar um empregado doméstico a partir dos 18 anos de idade. Antes disso, é considerado exploração de trabalho infantil. Eu sei que muita gente já começou a pensar, isso é falta de oportunidade? É por isso que a gente não dá oportunidade? E é nesse ponto que nós temos de trabalhar. Sempre a gente escuta esse discurso. Criei como filha, dei escola, ficava aqui em casa, não cobrava nada e num determinado momento essa pessoa se revoltou. Esse discurso é completamente ultrapassado, completamente descabido para os dias atuais. Ele sempre foi, mas nós vivíamos numa sociedade com uma configuração. Depois que essa sociedade percebeu da urgente necessidade de evoluir, esse discurso se tornou absolutamente improvável. Se você criou uma criança em sua casa que não é seu filho, que é filho de sua empregada, que é filho da vizinha, que é filho de uma amiga, você fez uma caridade. E a pessoa que faz caridade, ela não precisa esperar nada em troca dessa pessoa. Você fez porque você quis fazer por um ato de bondade e por um ato de generosidade. É esse o olhar. E isso não gera para essa pessoa nenhuma obrigação, muito menos a obrigação de lhe devolver com um trabalho doméstico integral, um trabalho doméstico, eu não quero falar aqui forçado, mas sim forçado ou fora dos padrões, fora de carga horária. Não, você fez uma gentileza. E esse discurso, infelizmente, é um discurso que ainda sobreexiste nos dias atuais. E nós precisamos combater esse discurso, nós precisamos discutir fortemente e continuamente esse discurso. Numa relação empregado-empregador, nós temos várias obrigações e deveres de ambas as partes.
Sim, mas o empregador doméstico, ele tem que fazer a parte dele, tanto a proteção trabalhista quanto a proteção previdenciária. E aí sim, cobrar do seu empregado a sua obrigação de realizar o trabalho, obrigação essa dentro de um conjunto de parâmetros estabelecidos e aceitáveis. E na Previdência Social nós temos uma questão muito importante. Em 2015, nós tivemos um significativo avanço dos direitos dos empregados domésticos com a chamada PEC das domésticas. Pois é, em 2015. O que é que isso significa? E isso advém de quê? Originalmente, na Constituição Federal, no artigo 6º, ainda temos nesse artigo, mas nós tínhamos os direitos dos trabalhadores. Para o empregado doméstico, era dado alguns direitos daquela lista do artigo 6º. A PEC das domésticas ampliou esses direitos e aí provocou uma maior proteção para esse trabalhador doméstico. Ampliou o direito ao FGTS, o direito ao seguro acidente do trabalho, o direito ao salário família e, consequentemente, consolidou o direito da remuneração mínima no valor de um salário mínimo. Essa questão precisa ser observada, precisa ser executada e a relação patrão-empregado doméstico precisa estar dentro desses conceitos legais. Então, hoje, o empregado doméstico tem direito estabelecido ao acidente do trabalho, embora precisa de algumas regulamentações. No episódio em questão, nós temos um ponto de partida que é de fundamental importância a ser observado. E eu posso falar aqui porque estava nas chamadas da propaganda. A patroa, ela, de certa forma, obrigava a empregada a fazer a limpeza externa de uma janela num apartamento num andar alto, subindo numa escada sem nenhuma proteção para essa empregada doméstica, para essa trabalhadora. E as consequências disso são consequências trágicas. E esse ponto é o ponto. É a chamada que faz, inclusive, com que esse episódio seja tão importante para a gente, além de todas as questões discutidas, ainda se ater a essa discussão do trabalho. Porque você não pode obrigar o seu empregado, seja ele doméstico ou não, a executar certas atividades sem fornecer para esse trabalhador os equipamentos de proteção necessários para mitigar um acidente do trabalho que pode levar a resultados catastróficos, como o caso. Outro ponto que a gente tinha era a questão da carga horária. A carga horária era bem aumentada, bem estendida, e havia ali uma situação meio subjetiva, vamos dizer assim, de que aquela pessoa, por residir no trabalho, teria que estar integralmente disponível para o empregador, para aquela empregadora. E não. A pessoa não está disponível, ela reside no trabalho, ela tem a carga horária, ela tem os horários de descanso, superando isso da carga horária, ela tem direito à hora extra e deve ser remunerada condizente com essa atividade e essa extensão da atividade realizada. Então, por que a gente ainda insiste em ter esse modelo? Essa é a reflexão que a gente vai fazer. Muito além da questão do direito previdenciário. Simplesmente de assinar a carteira, pagar as contribuições e a pessoa ter os direitos previdenciários e trabalhistas garantidos. Não, a gente tem que ir na discussão. Por que inclusive, esse acréscimo de obrigação tem gerado nesse empregador doméstico a sensação de que ele pode exigir mais? Eu pago um salário mínimo para uma pessoa que não tem uma certa qualificação, mas é o mínimo estabelecido pela legislação trabalhista. Se nós temos um trabalho integral, o menor valor a ser pago é o salário mínimo vigente no país.
Ah, eu recolho o FGTS, eu agora pago o salário família. Salário família é um benefício que quem paga é a Previdência Social. Primeiro ponto, inclusive, que as pessoas todas precisam saber. E precisam estar conscientes que não é uma despesa do empregador, de nenhum empregador, nem da empresa. Esse valor do salário família é abatido na contribuição previdenciária. Ah, eu tenho que dar férias remuneradas. Essas férias remuneradas geram ônus trabalhistas e previdenciários. Sim, porque você está estabelecendo uma relação de trabalho e a pessoa precisa e é protegida pelo direito trabalhista de ter a remuneração, as condições de trabalho de forma digna dentro do que ela exerce. E toda essa proteção, toda essa remuneração ainda reflete no direito previdenciário. Salário maternidade, salário família, aposentadoria, benefícios por incapacidade, incluindo o conceito do acidente do trabalho. Então é importante que a gente reflita, é importante que a gente discuta e muito mais importante que a gente mude os nossos conceitos, nossas ações e nossas decisões. Eu queria deixar esse vídeo mais forte, justamente para a gente pensar nessa situação, porque é importante. E a gente começou falando do mês da mulher, porque é muito comum que o empregado doméstico sempre seja a mulher. Assista o vídeo, reflita e coloque aqui nos comentários o que você pensa dessa história, dessa situação que a gente ainda vive nesse país. Obrigado e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha